Olá pessoal, viemos então ao nosso podcast falar sobre fake news. Meu nome é Lucas Souza, eu vou estar aqui com vocês essa noite acompanhado dos meus colegas. Por favor, se apresentem. Uma boa noite, meu nome é Alex Muchal, curso de Ciência da Computação e nada mais, simplesmente. Boa noite, meu nome é Vitor Garcia, curso de Ciência da Computação também e é isso. Boa noite, meu nome é Gabriel, curso... Sem dar risada. Boa noite, meu nome é Gabriel, curso Ciência da Computação, junto com esses dois, e é isso aí. E é isso aí. É isso aí. Excelente, senhores. Nos encontramos hoje aqui então para dar início então falando sobre o que é fake news. Alguém aí gostaria de dar a palavra já de início? Fala aí, Vitor. Pode puxar você. Puxar o microfone pra você, já digo. Não, eu não tenho nada pra falar. Acho que você pode começar. Fala, Roster. Excelente, excelente. Então, a tradução literal da palavra, né? Fake news, notícias falsas. A gente tem aí alguns pontos que a gente tem que citar, né? Que notícias falsas a gente acaba pensando, né? Que, qualquer notícia, ela é falsa ou não é. Não é bem assim. Né? Toda notícia, ela é transmitida por alguém. Alguém tá passando essa informação pra gente, né? Então é interessante a gente falar que toda notícia ela tem a intenção daquele que lhe propaga, né? Então eu acho interessante a gente começar falando um pouco sobre isso, que a notícia ela é falsa, mas não necessariamente ela é totalmente falsa quando a gente fala de fake news, né? Uma notícia falsa ela pode ser parcialmente falsa, aquilo que convém àquela pessoa que está transmitindo a nossa informação, beleza? Não sei se alguém tem alguma coisa para falar sobre isso. Às vezes uma pessoa não quer realmente passar uma notícia falsa, né? Às vezes ela propaga aquilo sem querer. E, né, vê ali o título só, nossa, aquilo lá deve ser verdade, né? Então, talvez o título ali engana muito, mas no corpo do texto tá tudo errado, tá tudo notícia falsa, né? Exatamente. Esse é um dos jeitos de descobrir se a notícia é verdadeira ou não, né? Como você disse, às vezes vê só um texto, uma parte, e pensa que é inteira. Mas não, é sempre certo ler tudo, ver tudo, a reportagem. E interpretar. Interpretar. Se for imagem também ver de onde veio a imagem. Se for parte de vídeo, ver o vídeo inteiro, né? É sempre certo, para ver se a notícia é realmente verdadeira. Excelente, 2 pontos aí interessantes, né? Por exemplo, quando a gente fala de notícias falsas, não necessariamente é um texto, é um arquivo ali. A gente pode, sim, estar falando de uma notícia falsa sendo uma imagem, um vídeo, né? Qualquer outro material hoje pode ser feito como notícia falsa. A gente tem mais tecnologia aí suficiente para fazer um Photoshop, uma edição de algum vídeo, mostrar trechos que, como a gente estava falando logo anteriormente, né? Convém aquela pessoa compartilhar aquilo, né? Então é um ponto interessante que a gente já entrou falando, né? Que é a diferença entre os tipos de arquivos, né? Outra coisa que vocês chegaram a falar aí que é interessante, que a gente tem tipos de fake news, né? Temos 7 tipos de fake news e vocês acabaram citando uma, né? Que é a falsa conexão. Quando a gente tem uma informação-chave, que é o título que chama aquela notícia para a pessoa, e, na verdade, o conteúdo daquela notícia não está correto. Não é aquilo que ele está propagando no seu título. Isso é muito comum a gente encontrar nos blogs que a gente está na internet. Vamos falar aí mais do nosso cotidiano de internet mesmo. Isso é muito comum, porque as pessoas elas recebem pela quantidade de cliques na sua notícia ou até de acessos ao seu site. Então, quando eles colocam a divulgação da notícia deles, né, num blog, em algum outro site, eles acabam colocando um título mais, vamos dizer ali, sensacionalista para chamar a atenção do público, para a galera entrar, visualizar, clicar nessa notícia com o intuito de receber mais. E nem sempre aquilo é verdade. Então, uma pessoa acaba clicando ali, olhando só por cima, sem ter muito tempo na correria, não lê a notícia e acha que aquele título é verídico e nem sempre é bem assim. Né? Eles manipulam essas questões até para ganhar dinheiro. Isso é um comércio hoje, né? Dá para fazer dinheiro com isso. É interessante pensar o quanto que vale a pena, né? Você disseminar uma fake news para ganhar dinheiro, né? O quanto que, né, isso vai pesar na tua cabeça, né? Então, é difícil.
Não sei. Pois é, mas aí a gente acaba falando de índole, né? Porque, sendo sincero, né, fake news existe há, nossa, muito tempo. A gente só não falava fake news, né? É mentira. A gente chegou aí recentemente, aí nos últimos, vamos aí, desde 2015, começar a falar como fake news e divulgar fake news, o que é fake news, falando com esse termo, né? Mas isso, desde antigamente, já na Segunda Guerra Mundial, Hitler manipulava a sua população dizendo que ele era o cara que estava ganhando a guerra, que ele era o cara que era um grande gestor, cuidava da população, que a população dele era tudo incrível, divulgando notícias falsas em jornais, né? Então, querendo ou não, isso fazia parte para ele, ele estava saindo ganhando com isso, né? E às vezes a pessoa não está preocupada, né, com o resultado final daquela notícia falsa, né? Só com o que ele está vindo a ganhar com essa notícia falsa. Sim, sim. O termo fake news, ele ganhou muita popularidade a partir de 2016, creio, nas eleições dos Estados Unidos, né? Eleições que tiveram entre o Trump e a Hillary Clinton, que veio aí, esse termo veio à tona. Uma fake news mais famosa que tinha era que os russos, né, estavam interferindo nas eleições dos Estados Unidos, e daí esse termo ele veio a ficar famoso. E daí em 2018, consequentemente, as eleições do Brasil também tiveram bastante, né? E agora, em Grande 2022, impacto, né? também. Excelente. Realmente, isso é fato, isso é fato. Então a gente já acabou citando que, pô, no meio da política, né, existe muita fake news por ganhos pessoais, né? E, infelizmente, a gente acaba não vendo que a fake news, ela não impacta só no ganho ou na perda de uma pessoa, né? Por exemplo, quando você falou, né, a gestão de um país pode estar em jogo com uma notícia falsa, que ela é divulgada com diversas intenções, né? De difamar alguém ou de ressaltar, valorizar demais a outra pessoa também, que também não necessariamente é uma notícia verdadeira, né? Pode ser uma notícia falsa. E aí a gente entra com intenção, novamente, da pessoa que tem para divulgar essa notícia. Na verdade, o maior marketing, né, de um político hoje em dia é isso. Pode ver, nas eleições que estão tendo agora, é mentira de um lado, mentira do outro, e os caras não estão nem aí, né? É Nem isso se aí, fala. né? E se for. Realmente, realmente. Então, puxando um pouco do meu tópico que eu pesquisei, né, o porquê existem as fake news, um dos motivos de por que existem as fake news é o motivo político, né? E hoje é o mais comum de todos. Principalmente em ano de eleição, aí o motivo mais comum que está tendo de fake news é motivo político, para benefício do político ou às vezes por benefício próprio, né? Pessoas se auto-beneficiar com uma fake news. Realmente, realmente. E pior que dentre essas notícias políticas, a gente tem vários tipos de fake news envolvendo, né? A gente tem aí, que creio que a gente vai até acabar citando mais pra frente, né? O falso contexto de fake news, que é, na verdade, o falso contexto, né? O conteúdo, ele é verdadeiro, mas é compartilhado com um contexto mentiroso, um contexto ali errado, né? O conteúdo enganoso, né? Que seria o uso mentiroso de uma informação para difamar outro, né, conteúdo ou pessoa. Você querendo atacar ali, às vezes, até a pessoa que começou uma notícia verdadeira, você acaba criando um conteúdo enganoso. E o conteúdo impostor também, que você usa o nome de uma pessoa ou marca, geralmente aquelas pessoas famosas, né? Acho que a gente tem até um exemplo sobre isso aí, para você criar ali uma notícia e ganhar valor com o nome ou com a marca daquela pessoa, né? Isso, cara, isso é palhaçada. Sim. Isso aconteceu recentemente, né? Acho que semana passada, ou essa semana, que aconteceu com o Casemiro, né? Que hoje é um dos maiores streamers do Brasil, se não for o maior. Porque ele fez o aniversário de 29 anos e ele postou uma foto, né? Com o número 29. E aí foi o Carlos Bolsonaro, não lembro. Acho que foi o Flávio. Ele foi o Flávio, não sei. Ele fez uma edição e colocou o 29 como 22, propagando como se o Casemiro estivesse apoiando o Bolsonaro. E aí o Casemiro se pronunciou, falou que não era aquilo, mas até ele se pronunciar gerou um auê, né? E fora que nem sempre aquilo que ele divulgou vai chegar para todos como a fake news, né? Porque a divulgação da fake news às vezes acaba sendo até muito mais rápido, porque a gente não tem o costume de ficar divulgando qualquer informação que uma pessoa passou, ainda mais se ela falar, não, aquilo não era verdade. Eu não vejo quase ninguém divulgando aí em grupo de WhatsApp, principalmente aí. Alguém desmentindo a fake news, né? É bem difícil. Realmente, cara, realmente. Isso é complicado, cara. Entendeu?
É até um ponto que eu acabei refletindo bastante quando a gente estava estudando e pesquisando sobre fake news, né? Que é um negócio meio cultural aqui na nossa região, principalmente, no nosso país, a gente ter o 1º de abril, né? 1º de abril, dia da mentira, né? Que nada mais é que uma fake news, certo? E daí eu acho engraçado que, através de uma cultura tão boba, simples como essa, assim, a gente não tem um dia que a gente tá ressaltando a verdade, né? Só a mentira, certo? E isso acaba, assim, sendo um negócio meio diferente. Pra mim, assim, penso eu, assim, que a gente deveria criar ali, dia 2 de abril, o dia da verdade, que a gente tem que tirar a mentira da história, mostrar que Pois é. aquilo ali é um combate à mentira realmente, assim, começar a propagar essa ideia, cara. É, porque, eu não sei, né? Parece que a mentira é muito mais impactante do que uma verdade, né? Então, é por isso, talvez, né? Mas é engraçado de qualquer jeito, cara. Com certeza. Sei lá, né? Acho que é aquele negócio assim, o ser humano gosta da coisa errada, né, cara? exatamente. Complicado, né, Verdade. velho? Complicado. É. Se você colocar que o negócio é errado, parece assim que tem um gostinho a mais, né? Voltando a falar do impacto, né, da fake news que você falou, essa é a parte mais perigosa da fake news é porque geralmente as pessoas não vão atrás da verdade, né? Então, tipo, a fake news, como ela é propagada primeiro, é a informação que chega para mais gente. Difícil a informação real chegar para a pessoa. E aí até... Eu vejo assim que até é uma questão de... Pô, não vou falar preguiça, mas de facilidade, né? As pessoas, elas não gostam de trabalho. Isso é fato, Isso né? é verdade. Pô, a gente tem aí o maior exemplo, o celular, que cresceu absurdamente aí, né? Aí todo mundo praticamente tem um celular e um celular de ponta. E o que é o celular, basicamente, né? É facilitar a sua vida. Tudo que o celular conseguir fazer por você tá ótimo e você não questiona, né, cara? Sim. Então, assim, é complicado. Porque quando você não gosta de se esforçar, de dar trabalho para você mesmo, você não vai correr atrás daquela notícia mesmo. Se você achou que é uma notícia importante, uma notícia verdadeira, não é, às vezes a notícia não é verdadeira, mas se você achou, você compartilha, você divulga, porque você tem facilidade com isso com o seu dispositivo celular. Hoje as redes sociais, elas facilitam muito a nossa vida. Né? A gente consegue expressar opinião, demonstrar uma foto, tirar foto de alguém, a gente consegue editar a foto de qualquer pessoa que a gente tem acesso numa rede social e a gente consegue postar novamente essa foto. Então, hoje em dia a gente tem facilidade e o que está mais provado aí é que o nosso celular ele facilita muito a nossa vida, né? O alcance disso é muito grande, né, cara? Você pode, em 15 segundos, você pode fazer um tweet aí que pode estourar em segundos também. Do nada você tá falando pro mundo inteiro e o mundo inteiro tá escutando a tua opinião, né, cara? Exato. É simples e fácil. Exatamente, como você mesmo disse agora há pouco, o celular, né, é capaz de fazer tanta coisa que às vezes a fake news é difícil descobrir se é verdade ou não. Mesmo pesquisando e indo atrás, é difícil de saber se é verdade ou não. Principalmente, como ele citou no Twitter, que tem a galera discutindo e tudo mais, é mais difícil ainda descobrir se as notícias são verdades ou falsas. E os caras tratam a mentira como uma verdade absoluta, né? Esse é Pois é. uma das coisas, assim, pior, né, cara? Em rede social mesmo. O cara reposta as coisas e não quer nem saber. Aquilo ali é verdade pra ele, né? Às vezes é uma coisa absurda. Se a mentira Mas convém a ele, né? Se a ele mentira convém, Fora- né? vai fora postar isso, né? e vai... Fora isso, um negócio que é verdade você não gosta de estar errado, cara. Exato, Verdade. cara. Ninguém Exatamente. gosta de estar Gosta. errado, cara, entendeu? Então eu vejo assim, até pela minha família, assim, eu tenho meu avô hoje tá aposentado, graças a Deus, tudo tranquilo, não tem muita coisa pra fazer da vida. Então ele fica aí fuçando na internet, fica vendo notícia, fica divulgando no grupo da família e tudo mais e tal. Cara, pra você falar pro velhinho que a notícia tá errada, cara. Nossa Como é senhora. que faz? Você fala pra ele assim, e ele quer te provar que aquilo é verdade, ele quer argumentar com você, ele quer perguntar de onde que você tá tirando aquela informação. Não, mas eu vi, tava na internet, é sério. cara. Eu vi, tava lá. É complicado, cara, é complicado, sério mesmo, assim. E eu acho que isso é um dos pontos que impacta muito, né? Vamos falar, né, o nosso público, o jovem, o adolescente. Pô, como é que o jovem e o adolescente, sabendo que aquele conteúdo é falso, como ele consegue falar, por exemplo, pro teu pai, pra tua mãe, pro teu tio, pro teu avô, aquele que é mais velho, como é que ele vai conseguir falar isso pro cara que aquele conteúdo é falso?
Pois é, cara, uma pessoa idosa é muito rígida, né, cara? É De cabeça, É. cabeça dura, né? Cabeça Mais dura, difícil, pô, mais é. difícil. O cara tem aquele pensamento, é aquilo ali, pô. E já joga pro pessoal também, né, cara? Pô, É. imagine só. Cara, se eu chegar pro meu avô e falar assim, né? Eu já tentei conversar com ele sobre notícia falsa e tudo, né? E uma vez ele jogou pra mim, pô, então você tá dizendo que eu tô mentindo? É o pior que Pô, tem. cara, isso, né? O que eu vou falar pro meu avô, Qual cara? que, Eu, né? na hora, assim, eu fiquei quieto assim, não vou, não é isso e tal, mas, cara, não tem, pior que é verdade, né? Tipo, querendo ou não, ele tava mentindo. Querendo ou não, tá mentindo, né? E como é que eu vou chegar pra ele e vou falar isso? Uma situação, né, que muitas famílias ainda não quebraram, né? Muito não quebraram. Essa ideia do mais velho ser o mais sábio e como ele sabe Exato, demais, você né? não pode contesta, argumentar com assim. ele, você não consegue, né? Se ele falou, tá super certo, né? Pois é complicado, cara. Essa história é muito complicada. O outro, na verdade foi só esse, né? De ler a maquete inteira. Mas acabou ficando pra trás aquele que ele tinha citado do Casimiro. Em vez de você só acreditar na primeira postagem ali, a repostagem, era só ir no perfil do Casimiro, de onde foi a fonte, né? A fonte primeira, de onde saiu. Ali você ia ver que a repostagem foi uma fake news. E um dos outros jeitos de você descobrir é vendo a URL do site. Porque alguns sites, eles são muito parecidos com sites... Puta, essa é uma boa, né, cara? com sites, como que diz? Oficiais? Oficiais. Muda e um I ali, sites muda um A. grandes, exatamente. É. E acaba confundindo o pessoal, né? Pô, foi o G1 que postou, mas acaba sendo É o G1A, conhece? G1A. G1A. Conhece? G1.net. Exatamente. Conhece esse? É, exatamente. Você muda o ponto, né? G1.net, Pronto. alguma coisa, daí você cai. Acaba confundindo também. A data que é postado, uma notícia normal, pode influenciar muito também. Porque, por exemplo, uma data de entrevista de emprego foi postada há 2 anos atrás. Aí alguém reposta hoje. Chega lá, uma fila na frente do comércio que tá querendo... Tava contratando há 2 anos atrás. Aí, pô, fez uma fila inteira de pessoas chegar lá pra nada. Porque a notícia foi postada há 2 anos atrás e alguém repostou agora, entendeu? Então a data pode influenciar muito também. Cara, mas isso que você falou aí das fontes, cara, é um negócio interessante, né, de pensar, porque hoje não é que trabalha com notícia falsa, né, mas fontes muito confiáveis trabalham com quase meia-verdades, né. Então hoje você pode chegar lá num G1, na Globo, ou sei lá, em qualquer um, né, e no título, assim, diz uma coisa super, né, pra chamar atenção mesmo, né, pra gerar cliques. Mas no corpo do texto é outra coisa completamente, Exatamente, né? é isso aí. É Então, o clickbait. É o clickbait, Já né? como É o entra em famoso, né? outro- Realmente. E hoje existe vários sites que você consegue ver se a notícia é falsa ou verdadeira. Você joga lá as palavras-chave da notícia e vai aparecer dizendo que é fake news ou não aparece nada. Se não aparecer nada, é porque essa notícia não é real, não foi postada por nenhum transporte de notícia oficial, assim, por dizer. E se você tiver dúvida se aquilo realmente é uma fake news ou não, não posta, não reposta. Se você tiver na dúvida, o melhor que tem é não postar. Não conseguiu achar nada, não conseguiu comprovando ou desmentindo, não posta. Isso é uma boa mesmo, mas voltando àquele do Casemiro que você falou, de procurar na fonte, né? Isso é uma coisa que as pessoas não fazem, né? Tipo, não vem do lugar da onde veio de fato aquela notícia. Não procuram a fonte, eles vão o que postaram. Ah, tá, o perfil que eu sigo, que eu gosto, repostou, então é verdade. Mas, tipo, não vai na fonte oficial, original, que é como foi do Casemiro. Era só ter ido no perfil dele e ter tirado as próprias conclusões que era falsa aquela foto. Pois é, principalmente em perfis de fofoca, né? Nas redes sociais, Nossa, em isso blogs daí tem também. muita de coisa. fofoca, tem muita coisa, muita fake news rola ali também. Mas sabe o que eu vejo, cara? Que um cara que faz fake news, assim, nesse sentido, assim, o cara estudou, cara. O cara não é burro, o cara é um cara inteligente. E a linguagem que ele usa pra chegar no seu público, vamos dizer assim, é uma linguagem que envolve a pessoa. Ele sabe, né? É, tipo assim, a pessoa não pensa muito.
Entendeu? A pessoa olha aquela notícia, assim, às vezes o jeito que tá escrito já dispara pra ela, assim, um desespero e ela sente que ela tem que divulgar aquilo, porque Sim. quanto antes aquela informação chegar, menos impacto vai ter. E aí que é o contrário, porque quanto mais essa informação se propaga, mais impacto ela tem, entende? Então, uma situação que eu vejo, cara, quando a gente pega notícia sensacionalista, principalmente em diversos sites, blogs aí, a gente consegue visualizar isso. Que a linguagem que ele tá fazendo, assim, é para te envolver mesmo. É para você querer divulgar aquilo ali o quanto antes. Então eu penso assim, um dos pontos que eu acho que a gente tem que ter em consciência é, pô, se aquilo ali, se eu tô vendo que tá uma linguagem muito forçada, uma linguagem que tá me chamando muito, cara, vamos parar, dar uma respirada, uma calma, vamos olhar de novo. É tipo assim, você tá no shopping, você quer comprar, sei lá, um tênis, cara, quer comprar um tênis. Aí você tá passeando no shopping, olhando o preço de tênis, Aí você vê lá um tênis lá com desconto. Você vê assim, aquela placona de desconto e tal, pô, sei lá, 70% de desconto. Você fala, caraca, velho, eu vou comprar 70% de desconto. Aí você chega lá e a letra miúda. Você não olhou a letra miúda. Aí você quebra a cara que o tênis que você queria não era o tênis que estava na promoção, ou era até 70% e o até estava bem pequenininho, 70% enorme lá, entende? Então eu vejo assim, que eles usam uma linguagem para te chamar a atenção, Aham. para você não pensar muito, você ir por impulso, entende? Aí depois quando você olha, você fala, cara, que bobeira que eu fiz, cara. É mesmo. Não, isso é uma verdade mesmo. As fake news hoje estão cada vez mais bem elaboradas, né? Realmente, como você falou, os caras que fazem, eles não são bobos, eles não estão fazendo de bobeira, são realmente bem inteligentes. Tanto é que rolam boatos aí que existem gabinetes de políticos aí, né, de fake news, que pessoas que são pagas para propagar fake news, pessoas tipo, inteligentes para pensar, para escrever e propagar fake news e jogar na rede. Então, tipo, as fake news hoje em dia estão cada vez mais difíceis de ser reconhecidas, se é falso ou não, porque elas são muito bem escritas e muito bem formuladas para envolver a pessoa que está lendo e o público-alvo. É, porque é aquele negócio, cara, que nem eu falei, vira quase que uma estratégia de marketing, né? Sim. Você ter uma fake news, um cara, que nem você falou, um cara profissional, em fake news, pô. O cara vai Sim. me sobressair em tudo as notícias que vai sair, então, pô, é bom. Ah, mas isso aí, cara, como vocês falaram assim, em grandes empresas, existe, é fato, é verdade. Existem profissionais que são pagos para isso. Tanto que eu julgo aqui, quero dizer aqui, por exemplo, o nosso momento de pandemia. Claro que teve todo um fuzuê lá sobre vacinação, se era certo, se era errado e tal, eu não quero entrar nesse mérito. Mas este ano da pandemia que teve vacinação, foi o ano que a gente conseguiu ver de fato a galera se preocupar com o fabricante de vacina. Eu nunca vi brasileiro se preocupar com o fabricante de vacina. Nunca vi eles olhar quem que fez essa vacina da gripe aqui, que eu quero saber, quero pesquisar sobre. Cara, ninguém nunca fez isso, cara. Mas por que que esse ano teve? Foi uma disputa tão rápida por ter uma vacina que quando teve, as empresas concorrentes não queriam que a galera usasse aquela vacina. Queriam que usasse da empresa deles. Pensa que cada um aqui fez uma vacina. Eu não ia querer que a população se vacinasse com a de vocês, eu quero que eles vacinem com a minha. Então o que aconteceu muito, cara? Informações falsas sobre as vacinas para realmente tirar o mérito daquela vacina para a galera não querer. Tanto que teve absurdos. Galera que foi se vacinar, não quis se vacinar. Teve galera que literalmente jogou frasco de vacina no chão para quebrar, para a galera não se vacinar com aquela vacina, porque, sei lá, foi feito pela Pfizer, porque foi feito por uma empresa brasileira. Cara, o absurdo. E também tem aquela, né? O brasileiro tava maluco pra receber essa vacina o quanto antes, né? Então, nossa senhora, que apareceu de vacina e tal, alguma noticiazinha. Nossa, eu lembro, cara, lá em 2020, cara, tinha umas notícias que, não, vai sair a vacina esse ano, né? A galera ficava louca, né? E repostava e tal. Nossa senhora. É que foi um período muito caótico, né? O período da pandemia. Então, as pessoas estavam muito fragilizadas para ser afetada a qualquer tipo de notícia, né? Ainda mais relacionada à vacinação. Tá todo mundo ansioso pela vacinação e você recebeu uma notícia sobre tal vacina, sobre outra.
Isso não tem jeito, é difícil você ir procurar. Você, pelo anseio ali do momento, você vai compartilhar, vai mostrar pros outros. A Naquele pessoa desespero, né? No desespero, só queria exatamente. um pouquinho de esperança, né? Exatamente. No momento de ódio ali, né, da pandemia. É foda, né? Realmente. E sabe o que foi legal, cara? Que assim, nem eu sabia. Pesquisando, eu encontrei, assim, que a gente acabou comentando sobre algumas coisas, como descobrir que é fake news e não é, né? Muita gente não sabia, nem eu sabia, descobri agora, que o Ministério da Saúde lançou na pandemia, tá, um número de WhatsApp para as pessoas tirarem dúvidas, no caso, né, mandar lá uma notícia e eles iam dizer se aquilo era verdade, se era mentira, se era fake news ou não. O Ministério da Saúde Da saúde, né? fez cara? isso, cara, e ninguém sabia, certo? Um número que era 61 DDD 99289 4640. Sim, pra vocês verem como ao que chegou, né? Ao que chegou. Quando você viu o governo ter número de WhatsApp pra tirar dúvida com a população. Cara, não existe, cara. Não existe, Não né? existe. Mas aqui nesse ano também teve, né? Se eu não me engano, acho que tem. Para as eleições também tem um número de WhatsApp para você tirar dúvida com eles lá. Você joga a notícia e eles te falam se é verdadeiro ou não. Eu não sei, eu não tenho certeza disso. Tem que procurar aí. Então, isso volta para aquele ponto que a gente abordou, né? Que as pessoas divulgam a fake news, mas nunca vão atrás, né? Por exemplo, eu não sabia desse número, nem das eleições e nem da pandemia. Então, tipo, as pessoas realmente não vão atrás, porque a maioria não conhecia isso. E você vê como é interessante, né? Que a gente falou, a notícia que é mentirosa, que é o ódio, vai pra frente, né? Ela se propaga. Agora Uma notícia boa, né? o WhatsApp para propagar a verdade, ninguém sabia. Por exemplo, aqui dessa roda, acho que ninguém Não, sabia acho que dessa. ninguém sabia. Tem Então, também os sites, né, que eu tinha falado. Acho que quase ninguém sabe desses sites de notícia, né? Pois é, São sites que, por exemplo, tem o do UOL. O site do UOL que você consegue ver se a notícia existe ou não, se ela é fake news ou não, entendeu? Foi um dos ramos, que a gente tá falando aqui, né? Foi um dos ramos que na pandemia cresceu. Cara, a galera que se dedicou a informar sobre notícias que eram ou não eram falsas. Então teve muito blogs que criaram para informar o público se era ou não era falsa aquela notícia. Então eles cresceram nesse ramo porque foi assim, uma lacuna que se abriu no meio de tanta informação que era jogada e a galera, como a gente tava comentando, tava em casa assim, pô, sem fazer nada, sem trabalhar, sem poder sair, sem ir pra parque, sem fazer nada de lazer, né? A galera ali em casa, sem saber de nada, então acabava, né, divulgando essas informações e esses blogs estavam lá para ajudar, blogs, sites. Eu tava buscando alguns aqui, já trago para nós aqui. E virou. É uma oportunidade de trabalho isso, né? Porque Com certeza. com cliques e tal, você ganha dinheiro, né? Então vale a pena para uma pessoa, além de fazer o bem, ela vai ganhar em troca disso, né? Então, a gente até abordou antes, né? Sobre como a fake news cresceu para você ver que tem que ter pessoas ou até o próprio governo tendo que desmentir para você ver como tá grande a quantidade de fake news sendo propagada. Mas a verdade também, cara, é que hoje a informação é muito fácil, né? Sim. Hoje qualquer uma pessoa, uma criança de 8 anos, 10 anos, sei lá, tem um celular e tem um Instagram e tá sempre olhando, tá vendo YouTube, tá sempre sendo informado. Então é muita informação vindo pra cabeça de todo mundo, né, cara? É uma troca, né? É uma troca. O que eu vejo assim, né? Por mais que a galera tá sendo bombardeado de informações, né? Milhares de informações, eles também estão dando informação. Aham. Isso que é interessante. Então, assim, como você comentou lá das eleições dos Estados Unidos, né? É dito, né? Que empresas hoje, a gente sabe que elas ganham dinheiro com as nossas informações, com os nossos dados. Tudo que a gente faz na internet está sendo monitorado e eles vendem essas informações para quem precisa, certo? Quando você tem informações, principalmente sobre eleições, cara, isso daí é uma mina de ouro para um candidato, para qualquer um, cara. Que ele vai saber se aquela região, determinada região, tá a favor ou contra, por que tá a favor ou por que tá contra, e consegue aí criar notícias verdadeiras ou falsas, né? Tanto faz. Nesse caso aí, ele consegue criar para manipular aquela população que tá naquela região. Então, assim, cara, é uma coisa que é complicada, cara. O ganho com isso, né? Então, hoje, você consegue ganhar dinheiro com fake news.
E a galera não valoriza a verdade, como a gente estava falando, né? Há tempos, né? Então eu acho que, assim, um dos pontos que a gente poderia falar, assim, tipo, como combater a fake news, assim, né? A gente repensar nesses formatos, né? Hoje se pensa em leis para combater a fake news e tudo mais, como, né? Mas eu acho que principalmente os principais sites aí que a gente tem na internet, que a galera recebe informação, eles tinham que ser responsabilizados pelas informações que estão lá. Porque esses sites, vamos lá e falar, grande Google aí. Cara, a grande Google, ela não tá vendo se aquela informação que tá naquele site é verdadeira ou falsa. Quantas vezes a gente não tava fazendo trabalho na escola, faculdade, o professor não pega e fala assim, ó, pesquisou onde? Wikipédia? E o Wikipédia é o primeiro link que aparece no Google quando você joga informação lá, cara. Sim. Aí a gente fala lá, pô, eu mesmo sou professor, pô, chego pro meu aluno e falo assim, ó, seguinte, joga no Google, o que não tem no Google não existe. Pô, o que eu tô ensinando pro meu aluno, cara? Que o Exatamente. que tá lá é verdade, cara. Uhum. O que tá lá é verdade. Aí, de repente, o cara chega lá no Google e não, cara, não é verdade. E o Google não é responsável por isso. Ele não tá nem aí se a informação lá é verdadeira ou falsa. Tanto que as redes sociais que a gente tem, Instagram, Facebook, TikTok, pô, todas essas grandes redes, elas começaram a ser responsabilizadas pelas essas notícias. Hoje elas são obrigadas a excluir, derrubar a página, se for necessário, se essa página ou a notícia ela é falsa, né? Isso eu acho interessante, cara. Essas empresas tinham que ser responsabilizadas, né? Até para acelerar o nosso processo. Porque imagine só, se toda notícia ela tivesse que passar por um júri pra gente saber se ela é falsa ou não. Não dá, né? Loucura. Imagine, cara, quantas pessoas ia ter que estar lá, velho, olhando notícia. Quantas notícias falsas devem sair por dia aí, cara? Isso daí é o Instagram próprio, né? Ele tem um algoritmo que tenta entender uma fake news ou não. Mas, assim, não funciona do jeito que deveria funcionar. Também é um pouco novo, né? Isso veio agora no Brasil, eles lançaram agora para as eleições, meio corrida até. Tanto que tem notícia que aparece que ela é verdadeira, mas aparece como falsa. Então, às vezes até é complicado, porque você não, às vezes você parece que você olha assim e pensa, putz, será que o Instagram tá recebendo um negocinho ali de alguma coisa a mais ali pra falar, pô, aquilo ali é falso, sabe? Então, muitas variáveis, assim, sabe? Possibilidades, né? Muitas possibilidades, cara, exatamente. E como você falou, às vezes acaba aparecendo as notícias verdadeiras como falsas, né? Isso. A galera também consegue burlar esse sistema e, tipo, conseguir fazer as notícias falsas parecerem como verdadeiras ou como um post normal, entendeu? A galera sempre consegue fazer algum jeitinho, dar um jeitinho sempre tem, né? negocinho, né? Sempre faz. É aquela certo, burlar. famosa manipulação É, da os caras informação, sempre- né? O cara pega, assim, uma maior parte do texto sendo verdadeira e altera 3, 4 palavras que mudam o contexto do negócio. Pô, é aquela famosa pegadinha da prova, cara. É verdade, né? Para pra pensar. É aquela famosa pegadinha, o texto tá exatamente igual aquele que você estudou, só que tem um não no meio e Nossa. ferra com tudo, Aham. cara. Entendeu? Ferra com tudo. E é assim, cara. Sim. É assim que funciona. É uma das maneiras de se produzir fake news, né, cara? É complicado. E eu acho que pra combater fake news é uma complicação muito doida, porque desde, assim, até que ponto é uma linha muito tênue, assim. Até que ponto que você vai, até que ponto é censura e até que ponto é uma fake news, sabe? Porque é aquilo, cara. Você pode manipular aquilo pro jeito que você quer, né? Putz, isso aqui não vai, vamos dar um exemplo do candidato, né, de eleição. Isso aqui não vai contra o meu candidato. Pô, isso aqui eu vou usar como se fosse uma fake news, entendeu? Então, é complicado. Mas sabe uma coisa que a galera não sabe, não procura saber também, não conhece? No nosso país, a fake news, ela se enquadra na nossa lei de difamação, certo? Então, o que acontece? Qualquer pessoa que cria ou compartilha fake news, ela pode sim ser processada por isso. Porra, não sabia dessa. Cara, é sabia verdade, também. cara. É verdade. Tem casos, né? Se a gente procurar, tem casos. Teve um caso muito famoso aí no último tempo, acho que foi no ano passado, de um veterinário que uma idosa estava falando que ele maltratava os animais. Criou um texto nas redes sociais, compartilhou, marcou ele e tudo.
E muitas pessoas começaram a repostar. Repostar, cara. Isso criou um impacto. Imagina, cara, manchou a carreira do cara, velho. Aí o cara entrou com o processo e ele ganhou o processo. A idosa, ela teve que cumprir pena, pagar multa, e todos que compartilharam também pagaram multa pro cara, velho. Eu não sei dizer a informação certinha, porque eu não tô com ela aqui agora, mas eu escutei sim, pesquisei dessa notícia e vi ela, cara. E de novo, os idosos vítimas disso, né, cara? Novamente. Complicado, cara, porque a gente tem alguns recursos, mas não recurso específico para isso, né? Então a população acaba não vendo. Eu vejo assim, que é uma brecha, um local pra gente trabalhar. Pô, tem ali notícia falsa. Eu, às vezes, fui atacado por uma notícia falsa. Acontece, cara, acontece muito, velho. Principalmente quando a gente fala do nosso público jovem, adolescente, quantas vezes a gente, quando tava na escola, não tinha alguém que vinha falar da gente com uma notícia que nunca nem foi verdade, cara. Entendeu? Inventavam uma história lá só pra ter casinho lá, criar notícia de você, de tirar do sério, entendeu? Cara, isso acontece desde o nosso ensino médio, entende? E a gente não sabe como combater isso daí. Às vezes a gente acaba forçando, deixa pra lá, isso não vai dar em nada, não vai criar resultado, né? E deixa pra lá, isso continua, né? O indivíduo que vai fazer isso no ensino médio, não tem consequência, um exemplo, ele vai continuar fazendo isso para ganho próprio na vida dele. Ou só por puro prazer, sei lá, né? O cara ter prazer em ferrar com você, cara. Eu não consigo entender isso, não. Entendeu? Então, do que eu pesquisei aqui sobre as formas da fake news ser propagada, essa é uma forma também, né? Que é as pessoas que criam a fake news por puro prazer, por diversão, sabe? Pra zoar, pra alguma coisa. Só que hoje em dia, como as coisas estão sendo levadas tão a sério, às vezes essas fake news criadas na zoeira, que às vezes, tipo, elas são muito absurdas, assim, as pessoas ainda acabam acreditando, mesmo assim. Uma fake news muito absurda, assim, que tá na cara que é fake e as pessoas... Sabe uma coisa que acontece sempre, cara? Perfil falso. Perfil falso em rede social pra ficar tirando onda Nossa dos Senhora, colegas, né? velho. Nossa, isso Porra, aí, cara. Isso daí acontece muito, cara. Ainda mais pra quem é adolescente, entendeu? E aí a gente acaba, às vezes, pensando, né? Quantas vezes, assim, já não escutei alguém falar assim, cara, esse negócio aí nem é tudo isso, fake news, nem é tudo isso, é só notícia de momento que a galera quer causar. Mas, cara, para pra pensar. A gente falando aqui de coisa boba. Falando de, status social numa escola. Tem tanto caso. Tem caso lá, de perfil falso, trotezinho. Tem caso de notícia falsa só porque, sei lá, a pessoa tem inveja da outra. Cara, as coisas assim aleatórias assim e absurdas. Absurdas assim foi numa festa e a galera começa a inventar história tua lá na festa pra te ferrar e tudo mais. Pense que isso só no ensino médio. Agora pense com ganhos reais. Ganhos reais de você conquistar um cargo, ganhos reais de você sair na frente da concorrência. Ganhos absurdos, cara. Por exemplo, fake news, a gente fala brincando aqui e tal, a gente tentando conversar sobre, mas fake news foi motivo de guerra, entendeu? Por exemplo, fake news, cheguei a falar, né, no nazismo, mas a própria Rússia divulgou fake news sobre a Ucrânia, cara. Absurdos, tanto para essa guerra que teve agora, quanto antes, quando a Rússia tomou o território da Ucrânia. Então, isso já vem de um passado que, cara, foi absurdo. Foi absurdo. Eles criaram notícias totalmente mentirosas e falsas para ganhar apoio da população da Ucrânia para tomar a região da Ucrânia. Entende? E assim, a galera, a gente fala assim, não é tudo isso, não é algo que a gente tem que discutir, não é algo que a gente tem que combater. Claro que é, cara. Já imaginou? Motivo de guerra, quanta gente não morreu, será, velho? Quanta gente agora lá na guerra da Ucrânia, quanta gente não morreu? Tá entendendo? É um absurdo, cara. Então pode ser uma coisa tão pequena, mas que também pode ter grandes impactos, assim, impactos gigantes que a gente não para pra pensar. A gente acha que, é uma brincadeirinha, Hoje é uma brincadeira. E amanhã? E depois? E realmente é uma coisa muito difícil de se combater, né? Porque, como você disse, a Rússia, ela... Ela manipulou notícia para os ucranianos, certo? Sim. A Rússia é quem? O governo, certo? Certo. Se o governo faz fake news, então quem queria combater?
A É população verdade, daí, né? Mas aí, como que a nesse população caso- ia combater a fake news, entende? Aí, como é que faz, né? Cara, complicado, né, cara? Complicado, né? Porque se o Complicado. governo... Se quem você tinha que se apoiar, né? Pra Exato. crescer, cara, é uma É. história, velho, complicada. Não, e o pior, você pensa em governos ditatoriais, né, cara? Coreia do Nossa. Norte, ainda, vamos dizer, na China também tem censura, então, nossa senhora, né? Vai realmente levar a informação só que eles querem. Literalmente, é a fake news própria, né, cara? Exato, aham. É a fake news própria. Muito obrigado, rapazes, pela presença de vocês aqui. Adorei a nossa conversa, foi assim, rica demais, assim, aprendi demais, a gente conversou bastante, fizemos uma pesquisa interessante aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Que é cultura também, né, cara? Ah, que tem é cultura, coisa pô. linda, É, pô. conhecimento até demais. Conhecimento Uma puro. sabedoria além do comum. E eu espero aí que ao nosso público, então, que esse podcast tenha sido rico aí de informações e de reflexão, com certeza, né? Eu acho que principalmente o nosso papel é fazer o próximo pensar, refletir, É que realmente melhor, né? ajude, né? pra Alguém, melhor. né? Com certeza. Muito obrigado aí, pessoal. Muito Até a obrigado. próxima. Muito obrigado a obrigado. todos. Obrigado a Falou. todos. Valeu.